Louvado seja o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória para todos sempre. Amados, eu vos saúdo na paz do Senhor. Igreja, eu vos saúdo na paz do Senhor. Para nós é motivo de ímpar satisfação, uma vez mais, poder glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tendo em vista que, como já fora ministrado, a oportunidade é ímpar, que possamos aproveitá-la em toda a sua essência. Aproveitando que todos estão sobre vossos pés, quero vos convidar a fazer menção comigo ao texto bíblico que se encontra registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o ex-publicano Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o ex-publicano Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 26, 27, para a honra e glória do nome do Senhor. Será esses dois versos a base de nossa reflexão essa noite. Aos que encontrarem, pode dar um brado de glória a Deus. Para termos ao tempo, assim está inserido Mateus capítulo de número 26, versículo 26 e 27. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos. E deu a quem? E deu a quem? E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: o que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Muito obrigado pela sua atenção. Podemos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, é sabido de todos que o texto que ora lemos faz menção à celebração do ritual mosaico e da tradição hebreia da Páscoa. A Páscoa era a abertura, era o desencadear de festas em que o povo judaico tinha como memorial, tratando-se da sua história. Fazia-se necessário que todo o judeu circuncidado e toda a sua família, aos que moravam em Jerusalém, tornasse preparados, e aos que não, que vinham em suas peregrinações para compartilhar desta tão abençoada festa. A festa da Páscoa, ela traz sobre si um movimento em especial das multidões que se faziam ou se voltavam para Jerusalém, e o motivo pelo qual os levava a isto era em especial sem dúvida, a mais esperada data, para que por intermédio desta festividade, tinha a oportunidade dos que moravam longe, regressar para a sua cidade natal, aos que porventura tinham suas famílias, mas por alguma forma a sua parentela se distanciava, então se esperava a reunião de família. A Páscoa, ela era esperada por muitos e cantado por muitos salmos, em especial nas poesias de Israel, tornando então a festa da Páscoa uma festa que gerava expectativa, esperança, reencontro, como também a alegria familiar. Era tão conhecida em que vinham muitas pessoas de outras nações para festejar com o povo de Israel
a esta alegria. Subordinado a isto, a Bíblia Sagrada afirma que sobre as tradições havia um memorial. Este memorial era um memorial baseado em 3 coisas. Primeiro, baseado na história de Israel, que ao entrar no Egito, ainda que com 70 almas, havia uma promessa de um Deus de aliança patriarcal com Abraão, Isaque e Jacó. Sendo eles escravos no Egito, nunca esqueceram da aliança de Deus com o pai Abraão. Escrito está que o povo hebreu era escravo no Egito, mas tinha a promessa do Deus que o livraria no Egito. Por causa disso, a história dos hebreus está envolvido sobre a tradição da festa da Páscoa. A segunda era, querido, o cumprimento da promessa. A libertação do povo hebreu foi constituída pelos sinais que o Senhor trouxera com as pragas, constituída na história do Êxodo. Escrito é que, subordinado ao querer de Deus, Deus diz que fazia separação entre o povo do Egito e o povo hebreu. E por causa disso, ele agora traz um ritual de obediência aos que separasse um cordeiro, imolasse à tarde, e passasse o sangue na verga e nos umbrais da porta, à meia-noite pudesse descansar, pois o anjo que viria trazer destruição de vida não alcançaria ou não mataria o primogênito. Sobre o ato de obediência à palavra, então o povo de Israel, em especial os hebreus, no dia posterior se tornaram livres da sua escravidão. A terceira coisa era subordinada à história da superação. A superação é que o povo de Israel entrou em 70 almas e saiu quase 6 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que por quase 280 anos eles se tornaram em ato de escravidão extrema. Mas quando eles saíram, eles não saíram sem recompensa. Eles saíram com a cabeça erguida e com tesouro de todo o Egito com eles. A Bíblia então vai dizer que sobre isto Deus ordena que Moisés falasse ao povo: tenha isto como memorial acerca da história, da liberdade e da superação. A Bíblia então vai dizer que neste período, condicionado ao contexto que nós lemos, Jesus agora, sabendo que estava prestes a morrer, e a Bíblia Sagrada diz que ele então chama Pedro e João e fala para eles: procure um homem com cântaro e coloque todos lá para preparar, ou seja, que já esteja preparado para ceiarmos. Escrito está que sobre um cenáculo em cima, no primeiro andar de uma casa, como se fosse um lugar de restaurante e reunião, agora os discípulos, somente os 12, se reúnem com Jesus. E quando Jesus está com eles, a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai dizer que desejava muito, Jesus vai dizer: desejei muito comer convosco, ou ceiar convosco, esta última refeição, porque não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Queridos, por que eu estou trazendo esse contexto? Porque a Bíblia Sagrada afirma que sobre este memorial, era um memorial apresentado não no templo. A festa em especial que era comemorada era a festa das cabanas, representando que o povo de Israel tinha passado 40 anos no deserto, e foi lá no deserto que foi instituído o templo para oferta. No Egito não tinha tenda, no Egito não tinha tabernáculo,
Mas a Bíblia diz que o Senhor, em Êxodo 12:3, vai dizer: este ritual, para ser lembrado, precisa ser celebrado em casa. Olha para alguém e diga: celebre em casa. Essa celebração em casa tinha por objetivo reunir famílias. Essa condição fazia com que o povo hebreu se reunisse em família, e escrito está que para cada casa o pai de família sacrificaria um cordeiro. A Bíblia então vai dizer que havia para o ritual da Santa Ceia, em especial, da Páscoa, havia 4 elementos. O primeiro elemento era um cordeiro. Segundo elemento, ervas amargas. As ervas amargas o fazia lembrar da amargura da escravidão. O terceiro elemento era o pão sem fermento, fazendo com que eles entendessem que mesmo na escravidão e na amargura, Deus não os deixou perecer de fome. Como também fazia com que tivesse o vinho para beber. Nesse contexto, então, dos 4 elementos, era celebrado em família. Isto significa dizer que quando se falava, hoje vamos ceiar, ou vamos ter a refeição da Páscoa, as famílias se reuniam, elas se aglomeravam e celebravam em família o ritual da cerimônia da ceia. Para tanto, quando Jesus vai chamar e leva os 12, observa que as multidões não vão. Por quê? Porque todos estão indo para a sua casa, todos estão indo preparar a sua ceia. Os 12 discípulos, Jesus chama e diz: nós teremos uma ceia particular. E é sobre isto que a Bíblia diz que Jesus agora chama a Pedro e a João e fala só para eles. Por quê? Porque Judas já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Queria ocasião para o prender. Então Jesus deixa a multidão dispersar, chama entre os 12, mas fala só para Pedro e João. Aí vai até na esquina, e onde tiver um homem com um cântaro, então prepara ali. Judas não sabia onde era, porque senão Judas teria levado o quarteto do soldado e impediria Jesus de ceiar. Mas a Bíblia diz que Jesus agora, ele está com os 12, e somente com os 12 ele senta. E quando ele senta, ele fala: eu desejei muito ceiar convosco esta última ceia. Aqui eu quero começar a pregar rapidamente. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada afirma que quando ele está com seus discípulos, somente com seus discípulos, a Bíblia diz que ele vai afirmar para os seus discípulos do teu ato redentor. Quando ele pega o pão, e diz a Bíblia que ele dá graça e parte. E quando ele parte, a Bíblia diz que antes de dar aos seus discípulos, ele vai falar: isto é o meu corpo, comei deles todos. Escute, ele pega o pão, parte, pega o lado esquerdo e dá uma banda, pega o lado direito e dá outra banda. Enquanto eles estão comendo, Jesus está olhando. Após isto, para termos ao tempo, Jesus agora vai falar para eles sobre o ato, querido, da sua entrega voluntária. E vai dizer para eles: pega o cálice dando graça. Então ele vai pegar, e agora o cálice pela mão direita, ele roda, ou seja, o cálice roda a todos. Olhem para mim, todos estão tomando do mesmo vinho. Ninguém fica sem comer o pão, e ninguém fica
fica sem beber o vinho. E o que isso significa, pastor? Significa dizer que Jesus vai falar para eles acerca do seu ato redentor, dizendo: eu estou dando meu corpo. E acerca do ato remidor voluntário, dizendo: este é o meu sangue que será derramado por vós para a remissão do vosso pecado. Ei, aqui está, querido, uma das coisas interessantes. Por quê? Porque quando o Senhor afirma que todos os elementos do pão e do vinho seria parte dele, a Bíblia diz que ele compartilha com todos. O texto afirma que todos que estavam com Jesus comeu do pão e bebeu do vinho. E o que isso significa? Significa dizer que quando Jesus faz isto na sua última ceia, ele está apresentando para mim, para você e para também os seus discípulos verdades, entre elas duas. Primeiro, quem é celebrado na ceia não é o pão, não é o vinho, é o corpo e o sangue dele. Não, vou repetir. Não, deixa eu ser mais claro, vamos ser mais claro aqui. Ei, o pão e o vinho eram o meio, mas os discípulos estavam celebrando o maior elemento. E qual era o maior elemento? Jesus. Não, você não entendeu. A celebração da ceia de Jesus com o discípulo diz: ei, o pão que você está comendo é meu corpo, o sangue que você está bebendo é meu corpo. Sabe o que Jesus está dizendo? Até o dia de hoje, vocês se celebravam para comer o cordeiro. Até o dia de hoje, vocês celebravam bebendo o caldo ou até mesmo as ervas fermentadas, amarga. Até hoje, vocês comiam pão feito do trigo, moído, sem fermento. Mas agora, e o vinho, mas a partir de agora, para vocês que acreditam quem eu sou, eu lhes declaro, e o que eu declaro é: este pão que você come será o meu corpo, você vai comer de mim e eu vou viver em você. Este vinho que você está bebendo é o meu sangue, e o sangue que você estará bebendo é o meu sangue, e o meu sangue estará em você. Jesus está dizendo: a nova aliança, através da celebração, não será o memorial do ontem, será o memorial do hoje. Não será o memorial de uma história, será o memorial de uma experiência. Não será o memorial de um ritual, será o memorial de uma comunhão entre eu e você, para a aliança que Deus estará fazendo com o homem. Olha para alguém e diga: Cristo vive em mim e vive em você. Não, irmão, profetiza comigo, vai lá. Cristo vive em mim e em você. Ele está dizendo: fazer isto em memória de mim. Quando você pegar o pão, lembra, é o meu corpo. Quando você pegar o vinho, lembra, é o meu sangue. Mas quando você compartilhar isso, entenda, eu não apenas morri, eu ressuscitei. E como ressuscitei, eu vivo em você, através do corpo, através do sangue e através da nova aliança. Por isso, escrito está que Jesus agora, ele é o elemento maior a ser celebrado. E eu acho lindo isto. Por quê? Porque quando se fala de Cristo como o maior elemento, eu preciso dizer para você que Jesus, ele foi conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi reconhecido nos anais da eternidade como antes de Melquisedeque, ao ponto que o escritor vai dizer que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu quero dizer que ele, em João capítulo número 6, no seu discurso diz: na história de vocês, ei, Moisés no deserto orou e Deus mandou maná, mas na história de Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná e morreram, mas aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue terá vida, e vida em abundância. Ei, a celebração da ceia com Cristo
coragem, entende que Ele está vivo aqui e pode glorificar o nome dEle. O maior elemento é Ele. E como elemento, Ele é a profecia do libertador. Ele é o cordeiro sacrificado. Ele é o sangue que marca a redenção. Ele é o pano que ficou na muralha de Jericó, na casa, aleluia, da prostituta. Ele é o remidor de Israel. Ele é o salvador do mundo. Ele é a história que não foi contada, mas o amor que foi revelado. Ele é o ontem que depois dele não existe, querido antecessor. Ele é o hoje que só Ele é capaz de fazer o que nenhum homem fez. Ele é o futuro que por intermédio dele e por Ele são todas as coisas. Ele deve ser adorado pelo que Ele é. Ele deve ser glorificado pelo que Ele se tornou. Ele deve ser exaltado pela majestade santa que Ele governa. Ele deve ser glorificado pela redenção que Ele praticou. Ele deve ser, aleluia, Senhor da tua história, porque Ele morreu como o Rei dos Reis, aleluia, Rei dos judeus. Ele é o remidor, o único que te compra, o único que paga, o único que restaura, o único que redime, o único que resgata. Ele é o maior elemento da ceia. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A Bíblia diz que em primeiro lugar, Ele é o elemento maior. É dele que sai a ordem, diz: comei, bebei, todos. Segundo, Ele é a essência. E a essência da ceia é o que firma a nova aliança. Qual é a essência, pastor? Observa que no contexto que nós lemos, nós vemos Cristo com seus discípulos sentado. E é Cristo quem rasga o pão e diz a eles: come. É Cristo quem dá graça e diz a ele: bebe do cálice. Observa bem, aqui está a primeira relação da ceia. Qual? De Cristo para os seus discípulos. E o que significa? Significa que nessa relação da ceia de Cristo para os seus discípulos, a relação, ela é, querido, vertical. É do divino para o humano. É de Cristo o Salvador para os discípulos pecador. É aquele que é perfeito para aqueles que são imperfeitos. Ele vai dizer: o meu corpo é dado, porque o seu corpo não é puro o suficiente. O meu sangue é derramado, porque vocês são pecadores, mas o meu sangue é puro para purificar os vossos pecados. Vocês não conseguem ter ligação com Deus, mas através do meu corpo que é puro e do meu sangue que é limpo, eu vou religar vocês com Deus através da aliança. A primeira relação da ceia é a relação do céu com o homem, é a relação do Senhor com o servo, é a relação daquele que é poderoso com aquele que é escravo, é a relação daquele que é puro com o impuro, é a relação daquele que pode com quem não pode, é a relação daquele que é livre com quem é escravo. Então nessa noite, levanta a mão para adorar. Você vai celebrar a ceia de um Senhor, que Ele é Senhor em todas as áreas na tua vida. É Ele quem te cura, é Ele quem te liberta, é Ele que te restaura, é Ele quem te deu a salvação, é Ele que é o cumprimento da promessa. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ato da Santa Ceia é o divino com o pecador. Segundo ato é no horizontal, porque o que Ele diz, como Ele sendo o Redentor, Ele diz: compartilha. E o que é lindo, porque Ele pega dele e diz: comam todos. Olhem para mim, ninguém pegou o pão e devolveu a Jesus. Todos pegou o pão e deu ao seu próximo. Não entendeu? Alguém, se tivesse entendido, você tinha dado glória. Pastor, o que o senhor está tentando dizer? Eu estou dizendo que na celebração, Jesus está falando: ei, eu amo vocês ao ponto de rasgar o meu corpo
vocês de derramar o meu sangue, e isto é por amor. Agora olha para mim, amor sem comunhão de nada adianta. E para que houvesse comunhão, o ato da Santa Ceia, eles têm que ser baseado naquilo que é divino, com aquilo que também é entre nós. Não há como celebrar a Santa Ceia do Senhor sem amor. E este amor não é um amor que eu tenho, é um amor que eu compartilho. Não entendeu? Então se prepare para dar um glória. Ele está dizendo: o amor que me faz por você entregar o meu corpo e derramar o meu sangue, esse amor deve ser conhecido. Olha aqui, só para tu entender. Se você não entender isso, porque você não está ligado. Quando eles pegavam o pão, como ele pegou o vinho, o pastor Sebastião, ele estava dizendo: Senhor, obrigado, porque tu me ama ao ponto de te entregar por mim. Isso é para nós hoje. Senhor, obrigado, porque tu derramou o teu sangue por mim. Agora esse sangue não é só por mim, é para o pastor Sebastião, é para a pastora Dani, é para o pastor Wellington, é para a juventude dessa igreja, é para os adolescentes dessa igreja, é para as irmãs dessa igreja. Você está entendendo? Ele está dizendo: sou eu quem amo, mas o meu amor compartilha com teu irmão. Eu amo você, mas também amo a ele. Então ame a ele como eu te amo. Celebre a ceia dizendo: o amor de Deus me constrange a te amar como ele me ama. Jesus estava apresentando a eles o que era a comunhão da cruz. Assim como o céu manifesta o amor, os discípulos compartilhavam em amor daquele que foi manifesto cruz, horizontal e vertical na ceia. Então não tem como você celebrar a Santa Ceia sem lembrar que Jesus foi moído no Calvário por mim e por você. Então olha para alguém e diga: ele está aqui, mas antes ele foi para ali. Vai, ele está aqui, mas antes ele foi para ali. E por que isso, pastor? Porque o mesmo Deus que fez Jesus, aquele que era o Redentor, não o isentou das dores do Calvário. E nós precisamos entender isto. O que, pastor? Que a essência da ceia era coinonia, era comunhão, ou seja, a união comum entre os irmãos. E quando eu estava orando, o Espírito Santo de Deus me deu essa mensagem. Eu falei: Jesus, por que isto? E eu quero que tu entenda, por favor, não participe da Santa Ceia sem entender o valor do teu próximo. Não seja alguém que seja estranho no corpo. Não seja alguém que diga: Senhor, hoje eu vim para cultuar, para adorar, para glorificar, para te exaltar, para ofertar, para participar da Santa Ceia, e não seja capaz de dar um abraço no teu irmão. Nós estamos vivendo o dia que falamos muito de amor e vivemos pouco na prática. A Santa Ceia não era apenas para comer um pão, não era apenas para comer um cordeiro assado. A Santa Ceia que Jesus institui é a Santa Ceia dizendo: ei, revela para o teu irmão o quanto eu o amo e o quanto você é amado. Olha para mim. E no meio dos 12, escute, estavam todos lá. Tinha Tomé, que não acreditava em Jesus como Redentor. Tinha Judas, que foi o traidor, que nessa Santa Ceia comia com ele na mão. Foi dado por próprio Jesus, mas no coração estava compartilhando lá fora. Este é um grande erro. Vendemos Jesus na ceia, quando no culto da ceia simplesmente a nossa mente e o nosso coração está lá fora. Tem que entregar. Vou falar de novo.
vendemos Jesus quando fazemos o nosso culto, a nossa ceia, comemos o nosso pão, comemos o nosso vinho e esquecemos de quem está no nosso lado. Mas essa noite o Espírito de Deus não me daria essa mensagem se não houvesse alguém aqui que Deus está dizendo: ei, a partir de hoje você não vai compartilhar apenas do ritual, mas você vai compartilhar da essência, e da essência Deus te fará conhecido, da essência Deus te fará amado, da essência você será aquele que fará parte do memorial. Quantos entendem que Deus vai usar alguém para lembrar de você? Quantos entende que Deus vai usar alguém para compartilhar com você? Porque o ritual da ceia não é apenas hoje ou agora. Jesus diz: o que vocês fazem agora, a comunhão de vocês é para que continue até o fim dos tempos. Vamos lá. A Bíblia diz que este pão e este cálice, em 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo 16, Paulo vai afirmar dizendo: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura o corpo de Cristo? O sangue de Jesus, olha para mim, ele foi derramado não para diversidades de classes, foi diversidades de pessoas. E o que significa? Significa dizer que na mesa do Senhor não há grande, não há pequeno, não há maior, não há menor, não há santo e não há profano que não esteja na mesma carência. Quem chegou aqui triste precisa compartilhar de Cristo para sair alegre. Quem chegou aqui cabisbaixo precisa compartilhar de Cristo para sair de cabeça erguida. Quem chegou aqui com a fé pequena precisa compartilhar de Cristo para sua fé ser renovada. Quem chegou aqui vazio precisa compartilhar de Cristo para ser preenchido. Quem chegou aqui ausente precisa compartilhar de Cristo para ser envolvido. Ei, quem chegou aqui distante precisa compartilhar de Cristo para chegar perto. Todos precisam da comunhão do Cristo. E aqui vem para mim e para você uma questão interessante. Por quê? Porque a comunhão de Cristo se dá principalmente no ato da ceia. Primeiro, pelo poder da sua palavra. Olha para alguém e diga: a palavra nos une. Pastor, o que é isso? É o que Deus me deu, segure aí. Jesus vai dizer para eles: ei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, mas essa é a nova aliança. É isso que fizeram dos discípulos acreditarem no quê? Olha para mim, que Jesus era o Cristo. Ainda que muitos se dispersaram, a Bíblia diz que as mulheres não deixaram de acreditar. Elas foram embalsamar, e chegando lá, a pedra já tinha sido removida. O anjo vai dizer para eles: ei, por que procura entre os mortos aquele que já está vivo? A Bíblia diz que quando o anjo fala isso, as mulheres correm, mas a irmã Maria Madalena fica. Olha para mim, por que ela fica? Porque o lugar do sepulcro está vazio. Ela viu, sabia que estava vazio. Por que ela fica? Porque aquele que morreu não deveria estar mais lá, mas ela permanece. Aí olha para mim, ela acreditava que ela veria Jesus de novo. Não, você não pegou. A irmã Maria Madalena, ela acreditava que veria Jesus de novo. Ei, quem acredita na promessa do Senhor, ainda que olha para um sepulcro vazio, ela diz: eu ouvi o meu Senhor dizer que Ele ressuscitaria. Ainda que o anjo dissesse: porque procura entre os viventes, entre os mortos, aquele que está vivo, ela diz: eu vou ter a meu particular com Ele. Se você ainda não entendeu a exegese bíblica, deixa eu falar. Jesus marca uma reunião com todos. Quem lhe avisou que
anjos, mas foi a fé de Maria, que ela chora e alguém se aproxima. Não, você não entendeu? Jesus não se revela a todos. Jesus revela uma mulher, só porque ela estava lá dizendo: eu não saio daqui, eu quero saber aonde está Jesus, eu quero saber aonde colocaram o corpo do meu mestre. Aí a Bíblia diz que Jesus se aproxima e ela acha que ele não era ele, e mesmo assim a Bíblia diz que ela permaneceu indagando: eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Não, você não entendeu? A Santa Ceia não é para quem acredita num Cristo crucificado e morto. Santa Ceia é para quem acredita que aquele que foi moído no Calvário, pisou na cabeça de Satanás, está sentado no trono de glória, dizendo: é meu o poder, é meu a honra, é minha a glória, é minha toda adoração. Quem acredita que ele está vivo, quem acredita que ele está vivo, quem acredita. Meu Deus, deixa eu pregar, Jesus, só um pouquinho, já estou terminando. Nós temos a comunhão pela palavra, e na palavra dele, olha para mim, quem estava triste foi renovado, quem estava disperso se ajuntou de novo, quem estava com medo foi dado a eles ousadia. Que isso, pastor? Sim. A Bíblia diz que não acreditaram no testemunho das irmãs, mas estando eles em lugar fechado, Jesus entra no meio da sala, estando as portas e a janela fechada, e quando Jesus entra no meio deles, Jesus diz: paz seja convosco. Pastor, o senhor está tentando dizer? Estou tentando dizer que Jesus, ele não é a palavra dita, ele é a palavra que é viva. Ele não é a palavra falada, ele é a palavra que cumpre. Ele não é a palavra ouvida, ele é a palavra revelada. Jesus, nessa noite, ele é representado na questão de um ritual, como pão e como vinho, mas no meio, no teu coração, ele deve estar pulsando no trono da nossa alma, que não é o pão e o vinho que vai te alegrar, mas é a certeza que a morte não resistiu, o sepulcro teve que se abrir, o inferno teve que tremer. A chave da morte e do inferno está na mão do nosso Jesus, porque ele profetizou: eu tenho o poder de dar a minha vida e depois tornar a tomá-la. Deixa eu rapidamente. Segundo, é pela aliança. E quando se fala da aliança, eu estou falando que na condição da união entre os discípulos no ato da ceia, Jesus traz agora, na nova aliança, o surgimento da igreja. E no surgimento da igreja, Efésios capítulo 1, versículo 2, versículo 12, 14 e 16, ele diz aqui: naquele tempo estáveis sem Cristo, separado de Deus, separado da promessa, separado da esperança, e no mundo longe de Deus. O versículo 13 vai dizer mais agora: em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto, e uma vez perto, agora você tem paz com Deus, pelo qual ambos os povos, ele derrubou a barreira da separação que estava no meio, e pela cruz reconciliou ambos os povos em um só corpo, matando com ela as inimizades. Através do sacrifício de Cristo, agora, e no sangue de Cristo, ele quebra a barreira da separação, ele tira todos os impedimentos, e fala: aquele que não tinha Deus, através da comunhão comigo, terá Deus. Aquele que não tinha esperança, através de mim, terá esperança. Aquele que não tinha comunhão, através de mim, terá comunhão. Aquele que acreditava sozinho, através de mim, acreditarão como igreja. E o que é igreja? Igreja vem da palavra eclesia, e a palavra eclesia
ceia significa aqueles que foi tirado para fora e arrancado do meio. O Senhor nos tirou para fora do mundo, arrancado do meio do pecado, nos colocou no reino do seu amor e da sua luz, e diz: a partir do sacrifício do meu sangue, eu te uno ao projeto eterno da salvação. Eu te coloco no nome, aleluia, em meu nome, como aquele que se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Ele faz com que eu e você nos unimos naquilo que é chamado vida eterna em Cristo Jesus. Rapidamente, a Bíblia diz que Ele nos reconcilia. Então celebramos como um povo, celebramos a comunhão da ceia, através, querido, de Cristo, pela base da igreja. E qual é a base da igreja, pastor? A base da igreja, olha para mim, é o amor de Cristo. A essência da ceia é a comunhão. O elemento primordial da ceia é Cristo, mas a base da igreja é o amor. E quando se fala de amor, Efésios capítulo número 3, versículo 17, 19, a Bíblia diz que Cristo habite pela fé no vosso coração, estando arraigados, fundamentados em amor, podeis compreender perfeitamente qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Pastor, como é que eu faço para no ato da ceia eu me sentir cheio da plenitude de Deus? Olha para mim, compreenda o amor de Cristo. E como é que eu posso fazer isto? Paulo vai afirmar aqui sobre as 4 dimensões da cruz, baseado no amor de Cristo. Quando ele fala sobre a condição de compreender perfeitamente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ele está falando que o amor de Cristo foi possível ser realizado no ato da morte calvírica. E para isto, vamos rapidamente passar aqui. Primeiro, a dimensão da cruz em sua largura, está falando do amor de Deus no espaço, ou seja, a largura do amor de Deus revelado na cruz, ela atinge todas as classes de pessoa, aleluia. Por isso eu e você estamos aqui, abraçados em Cristo, porque fomos alcançados pelo amor de Cristo. A segunda coisa fala sobre o comprimento, e no comprimento está falando sobre o amor de Deus no tempo. Desde Adão até o fim do tempo, Deus continua amando o pecador. Quando ele fala sobre a questão também da altura, está apontando para a cruz de Cristo em amor, dizendo que a altura começa no amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, não foi nós que o amamos. E na profundidade do amor de Cristo revelado na cruz, está apresentando, aleluia, que o amor de Deus não tem limite. E o amor que não tem limite, ele é aprovado em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos, e isto é por meio da fé, não é dom de vós, não é dom de vós, é graça. E o que é graça? É favor imerecido. A profundidade da cruz, ela vai na sarjeta para tirar a quem está caído. A profundidade do amor de Deus na cruz, ela vai no presídio e quebra as prisões da alma. A profundidade do amor de Deus na cruz, ela vai para o homem assassino e o transforma em um homem honrado. A profundo amor de Deus em Cristo Jesus na cruz transforma o homem pecador em um pecador justificado para a glória do nome do Senhor. Na profundidade do amor de Deus na cruz, Paulo vai afirmar, aleluia, que ninguém poderá ter acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Vamos aqui, querido, terminar a nossa reflexão desta noite. A Bíblia afirma que celebramos a comunhão, que é a essência da Santa Ceia, entre Deus e o homem, do homem para com seu próximo, na condição da união da igreja.
Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, vai afirmar que na união da igreja, isso aqui é só para você dar glória, há um só corpo. Se você puder, dá um glória. Há um só corpo. Eu vou falando e você, só quem está ligado. Ei, na comunhão, celebramos, querido, em nome de Jesus, ei, como igreja, que há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e que também está em todos. Não entendi, pastor. No ato da celebração, nós comungamos, querido, através do pão e do vinho, o amor de Cristo. Mas comungamos Cristo que nos ama. Nós comungamos o amor entre irmãos. Mas comungamos que Deus amou a mim e a você de tal maneira que enviou o seu único Filho para que pudéssemos não perecer. Na comunhão da Santa Ceia, como igreja, somos um só corpo, vivendo em um só Espírito, em uma só esperança. Se coloque em pé, por favor. Como igreja de Cristo, no memorial da Santa Ceia, pastor Wes costuma dizer que nós devemos fazer isto até, e ele diz: não comerei da vide, até que venha comer novamente convosco no reino de Deus. Ele está dizendo: ei, o que você faz hoje como memorial será celebrado na eternidade. Não, aqui eu estou terminando. Eu trouxe para vocês nessa noite a essência da ceia, para dizer para você que não é um rito, não é apenas um memorial, não é apenas uma lembrança. Eu estou dizendo para você que tem uma mesa preparada para quem permanece em Cristo. Eu estou dizendo para alguém nesta noite aí, que você participar da comunhão da Santa Ceia é ser envolvido, perdoado, é ser transformado, é ser santificado, é ser fortalecido, é ser vencedor neste mundo de tal maneira que há um lugar que te espera. Oh, aleluia! Haverá um dia que não será o tamanho desta igreja que haverá, aleluia, uma Santa Ceia. Haverá um dia em um lugar que a terra não poderá enxergar, em um lugar em que as pessoas da terra não poderão mais escolher. Haverá um dia em que todos que estarão lá terão vestes brancas purificadas. Haverá um dia que todos que estarão lá, como diz a Bíblia, será como Ele é. Haverá um dia que nós não desejaremos, mas será um dia que nós o veremos face a face. Ei, está chegando o dia em que o reino do Senhor se manifestará, e quando se trata da manifestação, eu creio no arrebatamento da igreja. Eu não sei você, mas eu comungarei no reino celestial com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu sentarei um dia em uma mesa que não serei servido por anjos, eu serei servido pelo meu Senhor Jesus. Chegará um dia que eu andarei em ruas de ouro. Eu sentarei na mesa da celebração, olharei para milhares ao meu lado e vou dizer: valeu a pena. Valeu a pena amar o meu próximo. Valeu a pena crer em Jesus. Valeu a pena ser um pecador que se arrependeu. Valeu a pena buscar de todas as formas, esperar o grande dia do grande banquete. Não dá tempo. Não queria que você fechasse os seus olhos agora. E porventura, se o teu coração acredita
Eu quero que você entenda que essa comunhão é tão tremenda, que a Bíblia Sagrada diz que Jesus, Ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele conhece as nossas fraquezas. Feche os seus olhos, é um ato profético. O Espírito Santo sabe as tuas dores. O Espírito Santo é Ele que diz para você: ei, você é herdeiro de Deus. É o Espírito Santo que te ajuda nas fraquezas, dizendo: não deixa a tua cruz. É o Espírito Santo que Ele é teu ajudador nos teus momentos difíceis. E é isso que o Espírito de Deus está dizendo para você. Ei, esta noite você precisa se renovar na aliança com Cristo, porque o Espírito Santo não te fez desistir. O Espírito Santo te trouxe a deste lugar. O Espírito Santo diz para você: ei, vale a pena abrir mão do mundo para viver uma eternidade com o Senhor na glória. Eu sei que tem pessoas aqui que já pensou em desistir. Eu sei que tem pessoas aqui que dizem: meu Deus, eu preciso de forças. Eu sei que tem pessoas aqui que já têm tratado no seu coração, dizendo: Deus, eu pareço que eu estou vivendo ervas amargas. Mas é para você essa noite essa mensagem. Ei, Jesus está dizendo: eu sou o teu cordeiro, e como teu cordeiro estou te preparando para você viver num lugar que não vai ter choro, não vai ter amargura, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter dor. Há um lugar que o Senhor está preparando para te colocar numa ceia, e você vai sentar numa mesa, e essa mesa de glória e de honra será a mesa dos vencedores e dos remidos. Oh, essa noite o Espírito Santo está te colocando de pé de novo, está dizendo: bem, foi preparada uma ceia, mas essa mesa, o lugar que é teu, ninguém vai tirar. Essa mesa, o lugar que é teu, ninguém vai roubar. A comunhão entre você e o Senhor, ela tem que ser vertical. Então nessa noite renova a comunhão com o Senhor e participe da comunhão com a igreja.